Olá, bom dia. Quero falar de um livro da minha autoria. Chama-se Um Dia de Canga. Este livro fala basicamente dos anos 80, ok? De Angola, uma guerra vivida naquele tempo, naquela época e naquela data. Eh, Basicamente fala das problemáticas relativas aos anos 80, ou seja, eh, a falta dos alimentos nos supermercados, tudo isso narrado, digamos, num contexto romantesco que é o livro agora à disposição em vários portais internacionais, nos qual também no Amazon, ok? É um livro muito interessante, Um Dia de Canga. A expressão canga é uma expressão utilizada nos anos 80 por nós, então jovens na altura, para identificar, digamos, uma espécie de rusga, o que era usual e era normal naquela época, naquele tempo, para com os jovens a rusga para cumprir o serviço militar. Então, o nosso falar, o nosso calão, o nosso comunicar na qualidade de jovens, utilizamos a expressão canga. Um Dia de Canga é um livro muito interessante que fala sobretudo na vontade do angolano, de Angola e de África querer, digamos, transformar essa negatividade em positividade. E há uma grande transformação naquilo que era a guerra e nesses últimos dias, ou os últimos dezenas de anos, de hoje exatamente, a paz que nós vivemos e respiramos. Então, da paz, obviamente, pois surgirá, porque acredito na Angola, o efeito positivo da paz, que é o desenvolvimento, os direitos iguais e a possibilidade de cada cidadão, cada angolano, cada africano ou não africano poder se afirmar em Angola com os direitos iguais, mas sobretudo passamos o que era o mais difícil, o que era mais pesado e o que parecia impossível, que é essa guerra na qual eu no livro falo especificamente aquilo que penso, no sentido que nós enfrentamos uma guerra durante dezenas de anos, na qual, na realidade de factos, se viermos para o contexto europeu, será apenas chamado uma Guerra Fria. Nesse livro, eu especifico e falo muito bem que não se trata de uma Guerra Fria, porque a Guerra Fria é a expressão utilizada no Ocidente, se vier para Portugal e para os Estados Unidos da América e para todos os países da Europa, será então chamada Guerra Fria. Mas no nosso contexto, nosso nacional angolano, em Angola, nós aqui sofremos uma guerra real, de facto, na qual irmãos lutavam contra irmãos. Então, narra digamos, enquanto angolanos não construtores ou produtores de armas, termos que utilizar essas armas provenientes do exterior para o uso, digamos, de morte, matando-nos um irmão contra o outro irmão. Acabamos por perder todos e mais tarde assinamos o acordo de paz. Então, também fala desse aspecto digamos, muito importante, que é a guerra entre nós, irmãos. Um partido e outro partido, na realidade, nascemos todos debaixo do mesmo, de uma só mãe, que se chama Angola. A partir daí, irmãos. Ok? Esse livro fala de um casal, ok? De indivíduos que querem e conseguem contornar a situação. Então, nós levamos a location do livro naquele que é o mais importante em Luanda, em termos de população, que é o Kazenga, ok? Indivíduos provenientes do Kazenga que se encontraram num contexto daquele que foi a guerra mais, digamos, pesada de África, quando Cubango. O livro fala também do Quando Cubango. Um Dia de Canga é um livro interessante, convido-te a comprar. Se fores à procura no Google, basta que decifres Um Dia de Canga e vai-te indicar onde comprar para entenderes exatamente o nosso contexto angolano, na visão de um angolano em
após a independência, ok? 1980 e por aí adiante, ok? Agradeço imenso, obrigado, boa continuação.